Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos na nossa série de lições sobre família. Na semana passada, trabalhamos com a família do próprio Jesus, né? Uma família abençoada que tinha ali a presença de Deus, né? E aprendemos como que a nossa família também pode ter a presença de Deus, né? Refletimos no final ali sobre tempo, sobre autoridade, sobre dedicação, valorização da família. Então foi muito bom. E hoje a gente está na lição 2, que tem como título Exortando um ao outro em amor. E na capa eu coloquei esse guarda-chuvinha para a gente entender como que na família, né, a gente pode proteger um ao outro, e isso é importante, né? E quais são os limites aí também dessa proteção, ou como a gente pode entender essa proteção. Então, se a gente tem uma criança, né, ela cresce ali dentro daquele amor, dentro daquela proteção, dentro daquela correção, como vai ser a vida melhor, né, dessa criança? E é isso que a gente tem que fazer da nossa família, né? Lares abençoados, com a presença de Deus, né, onde um ao outro se protege com os limites que a gente vai entender hoje nessa lição sobre exortação. Eu gosto dessa ilustração dos burrinhos, onde a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cenas. Na primeira cena, o animal, né, descobriu o feno, né, a alimentação dele ali, e ele quer se alimentar. Na segunda cena e na terceira, eles começam a fazer um verdadeiro cabo de guerra. Quem consegue chegar ali no seu objetivo, no seu destino, que é ali para alimentar. Então, eles estão tensionando ali essa corda, cada um puxando para chegar no seu objetivo. Na quarta cena, né, que tem uma interrogação, eles percebem assim, olha, a gente não vai conseguir chegar no nosso objetivo se a gente não combinar, se a gente não entrar em acordo. Então, eles entram em acordo e aí vão numa região, se alimentam e conseguem ainda ir na outra região e se alimentar. Então, eu consigo entender que nesse primeiro momento, o eu tá falando muito alto. Eu quero o meu objetivo, eu preciso do meu objetivo, né? E aí na família, se a gente pode pensar a esposa, o marido, os filhos, eu quero o meu objetivo, eu quero ali o meu sucesso. E o eu tá falando muito alto. E aí, quando eles estão tensionando, então estão fazendo esse cabo de guerra ali de força, né? Eu vou conseguir atingir meu objetivo ou vou ser o seu? Nós estamos disputando ali quem consegue fazer isso. Quando tem essa interrogação, eles começam a ter que pensar em nós e não mais no eu. Então, o nós começa a aparecer, a família, né? E aí eu vou ter que pensar num objetivo ali, numa forma de contemplar a família. E aí eles desfrutam tanto do objetivo de um, do sucesso de um, quando desfrutam do objetivo do outro. Isso é sucesso para os dois, né? E a gente pode pensar assim na nossa família, né? Quando o eu começa a perder para o nós, é a família que ganha com isso, né? Nem sempre a gente vai desfrutar também, né? Às vezes o objetivo ali da família, às vezes o que a gente vai acordar, vai combinar, vai ser algo que pode não dar certo e a gente precisa se apoiar também como família, né? E é importante ali sempre, então, o nós. Então, vocês viram que foi importante chegar num acordo? E na família também é assim, a gente precisa conversar, né? A gente tem falado um pouco sobre isso na nossa célula, conversar é terapêutico, né? Falar e a gente precisa então chegar em acordos, né? Para o bem da família. Porque a família é essa proteção, né? Esse guarda-chuva que protege ali da chuva, protege do que é externo. Por quê? Porque é ali onde estão as pessoas que mais nos amam, né? Então é ali que eu preciso desenvolver um ambiente de confiança. Mas essa proteção, ela tem que ter um limite. Qual é o limite dessa proteção? O limite de eu conseguir enxergar o erro, né? O erro meu próprio, né? O erro do meu cônjuge, o erro do meu filho. Então eu amo e protejo, mas eu não compactuo com o erro, eu não fecho meus olhos ali pro que está sendo feito e que é errado, né? Eu lembro que minha mãe,
Tem aqueles pais, né, que chegam na escola e nunca acreditam, né, que o filho cometeu alguma coisa. E minha mãe sempre, quando chegava na escola, na verdade, ela sempre acreditava até é, bastante, né, na versão da escola. E isso mostra que, na verdade, ela não compactuava com os nossos erros, né? Mas pelo contrário, ela queria nos criar bem, nos admoestar, nos corrigir. Muito bem. Então, isso é importante, né? É importante a gente olhar e saber que quando há algo de errado, não é falta de amor, né? Corrigir, pelo contrário, é amor corrigir. É claro que a Bíblia nos ensina como fazer isso, né? A Bíblia nos ensina como que a gente vai exortar, como que a gente vai poder chamar para a direção certa, né? Quando tá indo para a direção errada. E vamos lá para o nosso texto base de hoje, então, feita essa introdução, que está lá em Atos 4:36 até o 5:11. Então, gostaria que você agora, nesse momento, pegasse sua Bíblia, abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 36 até o capítulo 5, versículo 11, certo? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria seu? E vendido, não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes por tanto aquela propriedade? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Então, vamos relembrar o que a gente leu. No início do texto, no capítulo 4, no início do texto que a gente leu, Barnabé vende uma propriedade e ele tira todo esse dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira falam assim: vamos fazer o mesmo. Vamos vender uma propriedade e depositar todo o valor aos pés dos apóstolos. Só que a gente não vai depositar tudo, não. A gente vai pegar uma parte do valor e aí a gente vai falar que a gente está entregando tudo. Concorda? Concordo. Os dois entraram em um acordo. Falamos de acordo, né? Mas falamos também de não compactuar com o erro, né? Então vamos ver o que aconteceu. E aí foi isso que eles fizeram. Quando eles chegaram para depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, Pedro fala assim: por que você está fazendo isso? Você não é obrigado a vender. Ser cristão não nos obriga a nada, né? O que a gente tem que fazer tem que ser o Espírito Santo em nós, o fruto dele em nós, né? Apesar da gente ter um padrão que é Jesus, mas você não precisava vender tudo e trazer. Pedro fala com ele assim: olha, se você não vendesse, essa propriedade não seria sua? E se você vendesse, o dinheiro todo não seria seu? Né? E se você quisesse reter uma parte, você não poderia, né? Isso ele não diz, mas ele poderia. Não há o que impedisse que ele o fizesse. Todo o valor era dele, isso Pedro falou, né?
Mas por que então você mentiu, né? Por que vocês combinaram essa mentira? E aí ele cai, expira, morre, né? E depois chega a mulher. Quando a mulher chega, ele fala. Pedro pergunta: você vendeu por tanto? O valor foi X? E ela responde: foi esse valor mesmo. E aí Pedro fala a mesma coisa. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Se o dinheiro era seu, a propriedade era sua, por que vocês mentiram? Olha, tá ali os homens que sepultaram seu marido e vão te sepultar também, né? E aí ela também morre, né? É sepultada e isso gera grande temor na igreja. Então vamos lá, os pontos que a gente tem nesse texto bíblico. Então, eu gosto de destacar algumas frases ali que vão trazendo significado pra gente. No versículo 2 fala assim: em acordo com sua mulher. É quando Pedro tá falando assim. Não, quando Pedro não. O escritor de Atos, né? Lucas, que vai falar assim: olha, que ele, Ananias, entrou em acordo com a sua mulher para mentir. Então a gente falou da importância do acordo, lembra dos burrinhos ali? Então, peraí, agora tá dando nó na minha cabeça. Eu vou entrar em acordo ou não vou entrar? Aqui foi um acordo ruim. Então, isso que a gente precisa entender. A gente tem que estar junto para a direção certa. A gente tem que estar junto para a direção do que é obedecer a Deus. E aqui o que eles fizeram? Eles acordaram, mas foram em outra direção, né? Quando a gente arrepende, a gente não dá um 360 que roda e volta para o mesmo lugar, a gente dá um 180, né? O que eu fazia, eu não faço mais. E ali não, eles escolheram uma direção que foi uma direção errada e eles foram juntos para essa direção errada. E aí a família, ela é essa proteção e isso é legal, a gente está convivendo em família, mas isso é importante, por exemplo, no sentido de que eu não vou expor a minha família, né? Quando eu sou pega em algum ato falho, né? Meu marido não vai colocar nas redes sociais, meu marido não vai me expor, eu não vou expor minha filha. A gente vai se proteger, mas a gente vai corrigir, né? A gente quer seguir a mesma direção, né? Ter o mesmo sentimento que teve Jesus. E a gente quer seguir essa direção, uma direção de obediência, de uma vida dedicada ao Senhor, né? É isso que a família tem que fazer. Então, a exortação, ela é uma demonstração de amor. E o que faltou aqui nesse casal, que não é narrado para nós, que em nenhum momento falou assim: não, peraí, não vamos fazer isso. Peraí, vamos pensar melhor. Peraí, isso é adequado? Peraí, sabe? Não, tá errado. Não, né? Em momento algum a gente vê essa exortação, que é demonstração de amor. E na família a gente precisa saber que a exortação, ela é uma demonstração de amor. Então, até quando a gente vai ser cúmplice, né? A gente tem que ter um sentimento de companheirismo? Precisa. Esse é o sentido da família, né? Mas a gente precisa saber que quando a gente está fazendo algo, né, que está em desacordo com os princípios bíblicos, né? A gente precisa acordar para isso, né? E ali eles não acordaram para isso em nenhum momento. Segundo ponto que eu destaco, também está no versículo 2, é que tanto Barnabé quanto Ananias depositam o valor aos pés dos apóstolos, né? Então é importante a gente saber que os apóstolos ali, os discípulos, eles não estavam ficando ricos, tá? Isso é importante a gente saber. E é importante também a gente saber que esses recursos bancavam o ministério e esses recursos também eles eram distribuídos para quem tinha necessidade, né? A gente não tinha ali INSS, né? Essas formas de pensão, então esse valor, né? Ele supria órfãos, viúvas, necessitados, né? E também os discípulos, né? E os ministérios. E aí a gente tem isso, né? Que na igreja a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de falar de dinheiro, né? Outra hora realmente é um pouco desagradável, né? Eu estava assistindo um culto numa igreja que eu gosto muito e que depois quando termina o nosso culto, entra o culto dessa igreja no meu YouTube, né? E eu gosto muito, mas na primeira vez assim, né? Você pensa assim,
Porque tinha acabado de acabar uma ministração de louvor fantástica, e aí foi entrar na palavra, né? E nesse momento, olha, irmãos, está aqui a conta da igreja, quem quiser contribuir, e os dízimos e as ofertas. E a gente, nossa, né? Parece que até quebra o clima, né? Eu li, eu não sei mais quem é, mas eu imagino que seja C.S. Lewis, não tenho certeza. Falou que você quer chamar a atenção de crianças, você está contando uma história e dispersou, começa a falar de bala, doce, chama atenção. Você está falando para jovem, envolve algo que tem relação com sexualidade, chama atenção. Está falando para adulto, fala de dinheiro, né? Que aí chama atenção, né? Assim. E aí o que a gente tem que saber, né? Que Ananias e Safira, para ser cristão, tinha que vender uma propriedade? Tinha que entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos? Não. Barnabé sentiu essa vontade, Barnabé foi liberal, Barnabé o fez. A gente que é cristão, a gente não tem que fazer nada, né? A salvação ela é de graça, né? Assim? Tem que dar o dízimo, tem que dar oferta. A gente não é obrigado a tudo isso para ter salvação, né? Então, por que a gente faz? A gente faz porque a gente quer ver a obra crescer. A gente faz porque a gente tem um obreiro na nossa igreja, né? O nosso pastor, que é sustentado por pelos dízimos, né? Que são trazidos ao Senhor. A gente tem ministérios que são sustentados, a gente tem missionários, né? A gente tem ali, então, um templo legal, que tem que pagar uma conta de água, que tem que pagar uma conta de luz. Mas mais do que isso, a gente manda dinheiro para missões, a gente ajuda os necessitados, né? Então, a gente precisa de recursos para isso, né? E aí, quando eu dou, isso significa que eu vou receber em troca? Não, né? A gente não tem essa relação de troca. A gente não acredita nesse evangelho de que Deus é obrigado a me fazer prosperar, né? Pelo contrário, a gente tem na Bíblia exemplos, né? De tanto de pessoas que prosperaram como que não prosperaram. A gente acredita num Deus, né? Que sabe de todas as coisas e que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. A gente precisa de recursos? Precisa, né? Precisa, infelizmente, para fazer muita coisa a gente precisa de dinheiro, né? E aí aquele texto, né, que fala que quando a gente planta, a gente colhe, nesse sentido financeiro eu vejo isso. Olha, se eu estou plantando missões, o que a gente vai colher? A gente vai colher fruto de, se é missões estaduais, de uma Minas Gerais evangelizada, missões nacionais, de um Brasil evangelizado, de uma nação melhor, né? Se é missões mundiais, olha, né, atingindo nações, né? Então a gente tem o nosso recurso e a gente precisa ser liberal. Então, mas isso é movido pelo Espírito Santo em nós, certo? Isso não é uma coisa que eu sou obrigada a fazer, tá? Porque a partir do momento que a gente é obrigada a fazer, a gente pode se ver como Ananias e Safira, fazendo algo de aparência e não algo genuíno, como o que Barnabé fez, tá? E aí, isso gerou muito temor aos ouvintes. A gente tem no versículo 5, quando Ananias morre, e também quando Safira morre no versículo 11, que isso gerou temor aos ouvintes. Por que gerou temor aos ouvintes? Porque foi uma mentira, essa mentira foi corrigida muito rapidamente e uma correção impactante ali no início da igreja. Por quê? Porque a mentira deles estava colocando o testemunho da igreja em risco, né? A mentira, ela é descoberta algumas vezes, né? E ali colocaria o testemunho da igreja em risco, né? Como que essa mentira não foi revelada, né? Como que vocês aceitam alguém que engana, né? E na verdade não é a gente que aceita nada, né? É Deus mesmo que vai acrescentando pessoas à família da igreja. Mas ali eles tiveram uma correção exemplar, impactante, né? E isso revela para nós que Deus não compactua com mentira. A gente sabe quem é o pai da mentira, a Bíblia fala quem é o pai da mentira. E que a gente não deve colocar o testemunho da igreja em risco, né? Nós somos parte da igreja e precisamos preservar o nosso testemunho. Versículo 9, Pedro vai falar assim com Safira.
Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Né? Por que você e seu marido entrarem em acordo? A gente viu que tem que entrar em acordo, mas para ir para a direção certa. A gente não precisa entrar em acordo para ir para a direção errada. Então, o primeiro ponto é que você pode tomar a direção correta. Safira teve a oportunidade, foi perguntado para ela reservado ali, né? Safira, você vendeu por tanto? E ela disse, sim, nós vendemos por tanto. Então, ela escolheu seguir essa mesma direção errada. Às vezes, a gente vai exortar, a gente vai corrigir, a gente vai mostrar, mas tem escolha que é pessoal. Mas a minha escolha tem que ser tomar a direção correta. Segundo ponto é que a gente pode exortar, a gente pode falar, em momento algum a Bíblia relata que Safira exortou Ananias, ou ao contrário, Ananias exortou Safira dessa direção errada que eles estavam tomando. E aí fica a pergunta para nós, olha, quais acordos a gente está fazendo como família? A gente está fazendo um acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ou está fazendo um acordo, né? A irmã Adriane e o Carlos falaram, eles estão orando de joelhos durante essa pandemia. Esse é o acordo que a família entrou, eles estão rogando ao Senhor. A gente tem alguns acordos de convivência, né? Acordo de na hora do almoço a gente não vai ver televisão, a gente vai dedicar um tempo para a nossa família, né? A gente vai ter um momento de orar junto. A gente vai ter momentos de brincar, de lazer. Que acordo a gente está fazendo, né? Acordos saudáveis, acordos que vão gerar essa proteção na família, ou acordo de ir para a direção errada, né? Acordo de, não mexe comigo que eu não mexo com você, vamos nos isolar mais ainda, criar um abismo aqui nessa relação. Nossa, até que isso seja intransponível. Não, vamos criar uma ponte, né? Vamos criar contato aí. A gente está agora dentro de casa, né? Estreitando essas relações aí familiares. Então, vamos criar acordos, nossas famílias, acordos que nos levem para a direção certa, né? Para o foco ali da nossa proteção e da nossa família. Bom, e aí a gente já falou do texto bíblico, nosso texto base, agora a gente precisa entender que a exortação feita de forma adequada, ela pode salvar a família. Então, a família de Ananias e Safira podia ter sido salva se houvesse exortação. As nossas famílias também podem ser salvas se, com amor, a gente conseguir ir junto para a direção certa. E aí, o primeiro ponto que o irmão Américo tocou na semana passada, e eu achei muito legal, que é essa autoridade e autoritarismo. Então, quando a gente pensa assim, como eu exerço autoridade, ou como eu exerço meu papel no lar de mãe, de esposa, sem exercer o autoritarismo, né? Meu marido, como ele exerce o papel de pai, de marido, sem exercer o autoritarismo? Bom, essa autoridade é algo que é conquistada com respeito, é algo que é demonstrado pelo exemplo. O exemplo também nos dá autoridade. E o autoritarismo não. É algo que é feito sem afeto, né? Ele pode até apontar para a direção certa, né? Assim como a autoridade também pode apontar para a direção certa. Mas a autoridade consegue levar, e o autoritarismo pode até levar, mas ele gera outros sentimentos ruins na família, né? Então a gente precisa entender isso, que há um limite ali entre autoridade e autoritarismo, e como que a gente vai balancear isso? Estando no Espírito Santo do Senhor, né? Como que eu vou conduzir, né, minha filha para a direção correta? Né? Por exemplo, na alimentação, outro dia estávamos conversando na célula, né, das mulheres, essa dificuldade da alimentação das crianças, né? É claro que uma criança não sabe o que ainda é mais saudável para ela, e a gente sabe, né? Mas como que a gente conduz a isso aí? Então, a gente tem que buscar estratégias, às vezes a gente tem que estudar, né? Porque às vezes a gente não consegue, né? E não é adequado esse autoritarismo na família, tá? Então, como que a gente tem que fazer essa correção, essa admoestação, essa exortação? Paulo vai falar que esse dom da exortação, todos os dons têm que ser feitos em amor, né? E esse da exortação tem que ser feito com dedicação. Então, como que eu dedico para corrigir? Como que eu dedico para mostrar o erro? É com amor, é com paciência, não é com autoritarismo, né? Não é com arrogância. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade, né, de ser corrigida. Quem me conhece sabe disso. E Deus me deu um marido perfeito. Deus sabe todas as nossas necessidades. Por quê? A forma como Daniel fala comigo, eu sinto amor, né?
Eu não sinto que ele está implicando quando ele traz algo que, em mim que precisa ser corrigido, ou quando ele me dá algum alerta, alguma exortação ali. Eu sei que o que ele está falando, para ele falar, tem uma real necessidade ali, né? Tem amor naquelas palavras e não é uma implicância. Então é algo que eu preciso refletir, que eu preciso realmente mudar. E isso me faz também pensar como eu também devo conversar com as outras pessoas nessa mesma forma. Primeiro é que a gente tem que evitar a crítica pela crítica. Quem critica tudo que o outro faz, a gente já não ouve muito, né? Já não presta muita atenção, porque qualquer coisa vai ser criticada. Então a primeira coisa é isso: para de criticar o que não é necessário, né? Vamos deixar esse momento para o que realmente é importante, para a hora que a gente precisar mudar a direção do negócio. Então, guarda as críticas por crítica, crítica desnecessária, coisas pequenas, corriqueiras que a gente consegue levar de uma forma tranquila, que não ofende, que não fere, que não é algo que desagrada a Deus, né? Coisinhas de convivência, o que a gente conseguir. Vamos evitar a crítica pela crítica. Porque quando a crítica for feita, a gente consegue ouvir, né? Quando aquela exortação for feita, a gente consegue sentir amor e a gente consegue ver que aquilo é importante, por isso está sendo falado, né? Então a gente precisa fazer isso com dedicação e com amor. E o segundo ponto é que a gente precisa fazer com longanimidade. Paulo vai falar para Timóteo, né? Para exortar com longanimidade. O que é isso? Exortar com uma paciência longa, que suporta, né? Longanimidade é essa paciência que suporta a falha do outro. Não no sentido de que acoberta, mas no sentido, por exemplo, às vezes com criança mesmo é assim, a gente tem que falar a mesma coisa uma, duas, três, falar de forma diferente, tentar mostrar essa questão da alimentação, né? Vamos mostrar uma figura, o que é saudável, o que não é, vamos fazer um jogo do saudável. Olha, você pode, tem uma estratégia, né? Que a irmã Leida falou para nós, escolhe uma coisa para não comer, as outras você tem que comer. Então a gente, né? Como? Vamos, né? Deus vai me dando paciência. E é claro que eu tô falando uma coisa aqui que é muito simples, porque a gente tem problemas maiores, né? A gente tem outras falhas, como um casal, né? A gente tem problemas de relacionamento, então a gente tem outros problemas, né? Eu tô dando exemplo aqui simples, entre pai e filho, mas a gente tem outros problemas e a gente tem que exercer isso com paciência, às vezes com o marido, uma coisa que você não gosta, né, com a esposa, uma coisa que atrapalha a relação ali. Então você fala uma vez, fala de uma forma, fala de outra forma, fala outra vez, com paciência, né, para que aquilo tome a direção correta. E também a Bíblia vai falar que a gente tem que nós precisamos sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, se a gente teme a Cristo, nós nos sujeitamos uns aos outros. E às vezes o pai tem que se sujeitar ao filho, porque o filho está falando algo correto, porque o filho está mostrando uma direção que o pai não estava tomando adequada. Então, isso pode acontecer? Pode. Isso é quebra de autoridade? Não. Esposa com marido, marido com esposa, e mãe com filho, e vô, e mais quem tiver nessa relação ali. A gente, quando teme ao Senhor, a gente sujeita um ao outro, né? Porque a gente entende ali que a gente precisa tirar algumas arestas nessa relação, tá? Tem uma psicóloga que ela fala que a gente precisa acompanhar para conseguir conduzir, né? Isso vale com criança, isso vale com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. Então, quando eu acompanho essa pessoa, quer dizer, eu ando junto, eu sei o que está acontecendo ali, né? Às vezes eu consigo, então, conduzir para essa direção, né? Exortar, admoestar para essa direção que tem que ser tomada, uma direção que agrada a Deus, né? Que aqui no caso de Ananias e Safira, qual era a direção? Decisão de não mentir. Olha, se a gente quer vender por tanto, quer reter tanto, quer entregar tanto, ok, só precisa falar a verdade, né? E para o relacionamento também a verdade é tão importante, né? Então só precisava falar a verdade, né? E essa é a direção que a gente tem que tomar também na nossa família, a direção da verdade, né? A gente tem que tomar as direções sempre que são narradas na palavra do Senhor, né? Essa é a direção que a gente quer tomar, né? E aí, para tomar essa direção, para conduzir alguém para essa direção, eu preciso dar o exemplo, eu preciso estar tentando seguir essa direção, né?
Então, quando eu dou o exemplo, meu filho, meu marido, minha mãe, minha família percebe, né, o exemplo que eu tô seguindo, né? Mas tem uma ilustração que é uma pessoa falando assim: olha, eu queria morar na igreja. Por que que você queria morar na igreja? Porque lá na igreja, o meu pai, ele não ele não xinga. Na igreja, meu pai não fala palavrão. Na igreja, meu pai me trata com educação, né? Então, eu queria morar na igreja, uma criança falando, né? Então, às vezes, a gente também tá assim, né? A gente não dá o exemplo e a gente é uma pessoa e não outra. E aí o evangelho não é para ser vivido de aparência, meus irmãos. E foi isso que Ananias e Safira estavam fazendo, vivendo de aparência, um evangelho para mostrar que eles eram piedosos, uma aparência de piedade, querendo imitar Barnabé. Por isso a gente fez questão de ler o texto que fala de Barnabé. Barnabé vendeu e entregou tudo. Ananias e Safira falou assim: vamos imitar? Vamos. Só que para imitar Barnabé, tem que ter o Espírito Santo também de Deus ali, né? E aí, então eles cometem um ato falho, que é viver de aparência, né? E a gente não pode viver de aparência. Porque dentro da nossa casa a gente é percebido muito mais do que fora, né? Então não dá pra gente fingir ser uma coisa na igreja e ser outra. Na semana que vem, na verdade, na lição de Timóteo, né, vai ser trabalhado com a gente uma fé não fingida, né? O cristão não pode viver de aparência. Não tem importância a gente errar. Quer dizer, tem importância a gente errar, né? Mas o raciocínio é: eu erro, eu confesso meu pecado, eu me arrependo. A Bíblia fala que se a gente confessar, Deus nos purifica, né? Nos torna limpos de novo ali. Então, isso é importante até para o meu filho, para o meu marido, para minha família, sabe? Olha, eu erro, mas olha a postura que eu tomo quando eu erro, né? Eu consigo confessar o meu pecado, colocar isso diante de Deus. Isso também é um exemplo, né? Isso também é não viver de aparência, é não ter uma fé fingida. Então, a gente como cristão não pode tomar essa direção da mentira, não pode tomar essa direção de viver um evangelho de aparência. A gente tem que, de fato, né, trabalhar e permitir que ocorra santificação na nossa vida para o Espírito Santo desenvolver o seu fruto em nós. E como a gente vai fazer isso? Buscando a Deus, na comunhão dos irmãos, cantando louvores, né? Dedicando a nossa família, tendo momentos também de lazer com a nossa família, de rir, de brincar, né? De abraçar, de ter afeto, de acompanhar para conseguir conduzir. A gente também precisa desenvolver empatia, né? O que é essa empatia? É a gente colocar no lugar do outro, né? E aí é interessante, né? Porque a gente não tinha muito costume de ter empatia com criança, né? A criança, né? Não, mas também, olha, por que meu filho tá tão estressado? Ah, será que é porque ele tá sentindo muito falta dos colegas, tá convivendo só com adultos, isso tá sendo difícil? Sim, eu posso te afirmar que alguns textos mostram que é até mais pesado para a criança essa falta de rotina, essa falta dos amigos, do que para um adulto. Então, como, né? Será que é por isso? Será que eu vou simplesmente falar, vai pro castigo, porque não obedeceu? Ou vou tentar entender, não, então meu filho tá nervoso, eu vou dar uma volta na rua, a gente vai bolar aqui alguma estratégia para conseguir conduzir. Então, eu acompanho, né? Porque eu ando junto, porque eu dou o exemplo, porque eu tenho empatia e aí eu consigo conduzir. Tá errado o castigo? Não, pelo contrário, né? Tem os momentos da disciplina, mas ela fora de um contexto é muito ruim. Por fim, irmãos, eu queria ler o último parágrafo aí da revista, nessa lição 2, que fala assim: é importante frisar que caso a admoestação, né, essa exortação, essa correção, não ocorra em família e, portanto, de uma forma protegida, né, porque quando a família corrige com amor, ela virá de forma externa. Foi assim com Ananias e Safira. O apóstolo Pedro os exortou e do Senhor veio a disciplina exemplar. Essa disciplina nos fala hoje que o Senhor não compactua com a mentira. Se estivermos firmados no Senhor, saberemos corrigir os nossos com dedicação e amor. Não podemos nos compactuar com o erro ou ainda acordar junto o erro, né? Acordarmos juntos o erro. Então,
A disciplina não veio de Ananias, não veio de Safira, um não corrigiu o outro, mas então ela veio externa, tá, gente? Então a gente precisa lembrar disso, né? Essa correção dentro da família, ela é feita num contexto de amor, por isso ela é importante. E a família, então, ela é um lugar de proteção, mas isso não implica em compactuarmos com o erro. Precisamos cuidar dos nossos com amor e dedicação. Então, beijos, irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar essa lição, né, sobre família, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, né, para lidarmos, então, com as nossas famílias e conosco mesmo. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que falou tanto ao nosso coração. Obrigada, Senhor, porque temos famílias e ainda se quem ou algum membro da igreja não tiver, tem a família do Senhor, que é a tua igreja, e que nós saibamos, Deus, ter amor uns pelos outros e assim conseguir corrigir, conseguir exortar, mostrar a direção correta, Pai. Que possamos fazer isso sempre com dedicação, com amor, com paciência, Deus. Ajuda as nossas famílias, Deus, nesse momento que estamos tendo a oportunidade de estarmos tão juntos no nosso lar, Pai. Que possamos criar momentos aqui que serão lembrados para a nossa vida, momentos de lazer, momentos de exortação, momentos de leitura da palavra, que sejamos uma família que caminha na direção do Senhor, Pai. Santifica a nossa vida a cada dia, Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.